Irmãos, na primeira leitura nós ouvimos a respeito de Jó, que é apresentado para nós como um modelo do homem temente a Deus, o justo, que é provado com a permissão de Deus. Esse texto, ele tem um empenho importante diante da teologia que Israel desenvolveu por muito tempo, de esclarecer uma situação que era percebida na prática, na vida de muitas pessoas que aparentemente eram justas, mas que sofriam de muitas maneiras. Porque existia uma outra afirmação de que o justo seria sempre abençoado por Deus em todas as situações, que a prosperidade seria inclusive um sinal de justiça. Aquele que faz o bem é cumulado de bens, aquele que fizesse o mal seria castigado por Deus com os males. Nós vemos essa mentalidade muito viva ainda, inclusive na época em que Jesus anunciava que o reino de Deus estava próximo, justamente mostrando que aquelas pessoas que sofriam de males físicos, às vezes que tinham nascido assim, vinham ao mundo dessa maneira não porque os seus pais ou eles mesmos tivessem pecado, mas para que Deus fosse glorificado neles. Essa mentalidade precisa ser combatida também entre nós. E esse livro, este personagem, que não é uma invenção, mas que é uma elaboração teológica, vem nos ensinar de muitas formas. Por que eu digo que ele não é uma invenção, mas uma elaboração teológica? Porque na vida de Jó, nós podemos contemplar a experiência de muitos homens que de fato passaram por tudo isso. O autor vai tecer este personagem baseado na experiência com Deus de muitos homens, para refletir justamente por que algumas pessoas, embora vivam a justiça, façam o bem, sofrem de muitas maneiras. Como isso é possível e por que isso não é um castigo? Então, resumidamente, nós vamos entender que realmente Deus sempre dá uma permissão para os sofrimentos na nossa vida, e esses sofrimentos são também uma provação da nossa fé, provação do amor que nós temos diante de Deus, que é bom. Porque mesmo que você sofra de muitas maneiras, também recebe muitas graças de Deus, a começar da própria vida. Então essa experiência narrada em Jó é um convite a entrarmos nessa confiança em Deus, a louvar a Deus em todas as coisas, em todas as situações, porque o mesmo Deus que deu pode tirar, e Ele sempre faz o bem por nós. Então que Deus seja louvado na prosperidade, seja louvado na dificuldade. Se nós não alcançamos esse conhecimento, nós nos enganamos facilmente com a teologia da prosperidade, que vai justamente nos levar a pensar isso, que se Deus nos ama, tem que fazer o bem, tem que ser favorável em tudo que nós pedimos. E isso tanto é um engano, que é impossível alguém experimentar isso o tempo inteiro, porque todas as pessoas vão experimentar naturalmente o sofrimento.
ele faz parte da vida. Pelas dores que as doenças trazem, que a velhice traz, que a perda das pessoas que nós amamos traz, nós mesmos teremos que morrer um dia. Então é uma ilusão pensar que alguém pode ser sempre justo e ter sempre prosperidade, sempre o favor de Deus conforme os seus sonhos, as suas intenções. A realidade é que nós somos chamados a amar a Deus sempre, na alegria e também nas dores, na prosperidade e nas dificuldades, e assim descobrir que nós não fomos criados para este mundo, mas que o Pai de fato prepara um lugar para nós no céu. Esse evangelho, que já tem sido meditado desde o final de semana, embora fosse do outro evangelista, ele fala a respeito dos pequeninos, e eu peço licença para algumas pessoas que já ouviram essa homilia, né, pelo menos essa explicação, além dos seminaristas que estão aí, tem alguns paroquianos da Santa Rita que eu acho que já ouviram também. Quando Jesus coloca diante dos apóstolos que estão procurando primeiro lugar uma criança, e ele diz que nós temos que acolher os pequeninos como se o acolhêssemos ou ao Pai que o enviou, ele está apresentando para nós um símbolo muito importante que ele gosta muito, que ele insiste muitas vezes. Só que nós compreendemos mal esse símbolo porque enxergamos nele apenas o romantismo do nosso tempo. Nós logo dizemos assim: Jesus está nos chamando a sermos inocentes e puros, como as crianças. Isso não é uma verdade, infelizmente, nem no nosso tempo, e menos no nosso tempo do que algum tempo atrás. As nossas crianças já não são tão puras e tão inocentes porque eles reproduzem aquilo que eles veem em nós. E tem criança que é egoísta, tem criança que é maldosa, tem criança que é violenta, porque veem isso em nós e aprendem com muita facilidade a viver tudo isso. A diferença é que a criança não tem a consciência formada e por isso nós dizemos que ela não tem pecado. Mas ela não tem pecado não é porque ela não faça nada de ruim. Ela não tem pecado porque a consciência dela não está formada e por isso o pecado não lhe é imputado. Ela não responde pelo mal. Quem responde? Quem ensinou ela a fazer a coisa errada. Então, lembrem-se disso, pais, mães e todos nós, né? Se você ensinar uma criança a fazer coisa errada, é você que vai responder pelo erro dela, né? Responsabilidade nossa. Mas, então, se não é isso que Jesus quer dizer, o que ele quer dizer? Nós temos que entender o que é uma criança no tempo de Jesus. Não existia lei que defendesse as crianças. Não existia estatuto da criança e do adolescente. Não existiam conselhos tutelares e nada disso. As crianças não tinham voz, não participavam da assembleia, não podiam se defender. Elas estavam à mercê da sociedade. Se não tinha o pai, a mãe, alguém que as protegesse, na verdade mais o pai, porque a mulher também não podia falar na assembleia, né? O pai ou alguém que fizesse às vezes, né? Podia ser um avô, um tio, que respondesse por ele. Se não tivesse, ele estava ali, né? À mercê de qualquer tipo de perigo, de exploração. As crianças podiam ser dadas como pagamento de dívidas, por exemplo, como escravos. O pai podia entregar o seu filho como escravo para pagar uma dívida, sua filha. Imaginem todo tipo de exploração e de opressão que essas crianças dadas como escravas sofriam. Não preciso dizer que tipo, né? Vocês conseguem imaginar, né? Se hoje acontece todo tipo de coisa que a gente vê, imagine se não tinha nem lei para proteger essas crianças, o que acontecia.
Então a criança não podia se defender, não tinha voz. Ela também não tinha sabedoria, porque a sabedoria dos anciãos, ninguém escutava a opinião das crianças. Hoje as crianças muitas vezes são as que decidem tudo em casa, né? Onde vai ser a janta, que cor vai pintar a casa, etc. Basta fazer uma pirraça, né? São reizinhos e rainhazinhas, que muitas vezes, de um jeito desequilibrado, perturbam a família, inclusive, né? As crianças não eram escutadas, porque não se reconhecia nenhum tipo de sabedoria na criança. Então ela não podia se defender, não tinha sabedoria, ela não possuía nada. Os bens eram dos seus pais e ela também não trabalha. A criança precisa que os pais a sustentem. Ela não é dona de nada. A criança era a última de todos e o servo de todos. Se alguém chegasse em casa, uma visita, quem lavava os pés da visita? Se não tivesse um escravo, era o filho mais novo. Vocês se lembram como que Davi é encontrado? O rei Davi. O profeta chega e ele sabe que tem que ungir um dos filhos de Jessé, mas não sabe qual. O sacerdote, não, profeta. Vão vindo, né, os filhos mais velhos, e não é nenhum deles. O pai nem pensa em chamar Davi, que era o filho mais novo. Acabaram seus filhos, Jessé? Não, tem ainda o Davi, está lá no campo com as ovelhas. Ele estava fazendo o trabalho que ninguém queria fazer. O servo de todos, o último. Mas é ungido rei, é escolhido por Deus. Ali nós já vemos um prenúncio dessa verdade que Jesus Cristo veio revelar para nós. Porque Jesus é o filho preferido do Pai, mas que se fez o último, o servo de todos. Esvaziou-se da sua majestade, da sua glória, do seu poder e assumiu a nossa natureza, se fazendo o servo de todos. Então, quando Ele nos convida a tomar esse lugar, é porque Ele tomou primeiro. Ele se fez o pequenino, como uma criança, sem direitos, sem poder, sem possuir nada, sem sabedoria em si mesmo. Jesus não fazia nada sem recorrer ao Pai, vocês se lembram disso? Retirava-se para rezar, para ouvir qual era a vontade do Pai, e a vontade do Pai que Ele faz e não a sua. É isso que esse símbolo significa. Nós temos que descobrir que nós não somos donos de nada, não possuímos as coisas, não possuímos também as pessoas. Às vezes nós achamos que somos donos de todo mundo, né? Que todo mundo tem que nos obedecer, como se nós fôssemos os senhores e os reis. Não, somos pequenos, somos os últimos, os servos de todos. Deveríamos estar assim a serviço uns dos outros e reconhecendo Jesus, esse pequenino, em cada irmão. Então Jesus vai dizer que aqueles que estão expulsando o demônio em seu nome, mas não o seguem, são um dos pequeninos que creem, que não devem ser escandalizados. Mas também diz que nós somos pequeninos quando estamos anunciando o Evangelho, alguém nos ajuda porque somos de Cristo, não fica sem uma recompensa. Então, no fundo, todos são chamados a ser estes pequeninos, estes servos de todos, pobres, pequenos, mas que confiam no seu Pai que está no céu. Ele é o dono de todas as coisas. E quando Ele me dá algo, não é para que eu fique com isso só para mim. Eu não posso me apegar àquilo que Deus me deu, porque Ele me dá para repartir. E foi assim que Jesus nos ensinou a pedir ao Pai: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o meu pão, mas o pão nosso. O pão que o Pai coloca na sua mesa,
não é só seu, mas é para ser repartido com os irmãos. E quem são os irmãos? Quem são os pequeninos? São todos, porque todo mundo é necessitado. No Brasil, nós temos uma máxima repetida há muito tempo, não só no Brasil, na América Latina toda: opção preferencial por quem? Vocês já ouviram isso muitas vezes. A nossa opção preferencial é por quem? Pelos pobres. Nunca ouviram isso? Nas campanhas da fraternidade, tantas vezes. Agora nós temos que iluminar a compreensão de quem são os pobres com a palavra de Deus. Os pobres são os pequeninos, são aqueles que se fizeram como crianças, que não possuem nada, não têm sabedoria, não podem defender-se por si mesmos, dependem em tudo do Pai. Todos são pobres, todos necessitam de alguma coisa. Deus se fez tudo para todos. Para quem tinha fome, Jesus se fez pão. Para quem é pobre, Ele é a riqueza. Para quem chora, Jesus é o único capaz de enxugar as lágrimas, Ele é a alegria dos que choram. Para aqueles que estão presos injustamente, Jesus é a libertação. Para aqueles que estão angustiados, que estão perdidos, Jesus é a segurança, é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é tudo para todos. Então não se engane, o Senhor não te chama só a dar pão para quem está com fome. Ele te chama a dar uma palavra de conselho para o ignorante que não conhece a palavra de Deus, não conhece o amor de Deus e está perdido no pecado. Mesmo que ele seja rico de dinheiro, é pobre de sabedoria, precisa que você reparta o pão da palavra que Deus te deu. Se você vê uma pessoa que está sendo escravizada de alguma maneira, não só porque está numa cadeia, mas talvez por uma situação, você é chamado a libertar essa pessoa por amor, porque você foi liberto, e a liberdade não é só para você, é para ser repartida. Nós, em Cristo, precisamos nos fazer tudo para todos. E aí, para não me estender demais, eu vou apontar para Santa Teresinha, falando justamente dessa realidade da pequenez, porque isso resume, de certa maneira, todo o pensamento de Teresinha. Quando ela escolhe o seu nome religioso, ela está olhando para Santa Teresa d'Ávila. E ela se impressiona com a riqueza da graça de Deus manifestada na vida de Santa Teresa, uma mulher decidida, forte, que reformou o Carmelo e que anunciou para a igreja a necessidade de se retornar à observância da palavra de Deus numa vida austera, dedicada em todos os momentos à vontade de Deus. Uma mística admirável, que trouxe também luz para essa experiência. Ela que ao mesmo tempo tinha os pés no chão, não acreditava em qualquer pessoa que falasse que tinha visões ou intuições, etc. Porque muitas coisas podem ser provocadas pela nossa imaginação ou pela atuação do demônio. Então ela sempre agia com prudência e ensinava as monjas também a serem prudentes, para não se enganarem com facilidade. Mas essa Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, uma mulher tão grande, tão atuante, fez Teresinha ter esta intuição. Ela foi muito grande, eu sou muito pequena. Então, se ela era Teresa, eu serei Teresinha. Se ela era de Jesus, eu serei do menino Jesus. E assim ela vai nos ensinar a viver de forma humilde o serviço de Deus. Se eu não posso fazer grandes coisas para Deus, farei pequenas.
E assim ela nos ajuda a reconhecer que é possível viver a vontade de Deus na nossa condição de vida. Nós que não somos também grandes santos, que não falamos tão bem, que não sabemos tão bem a Escritura, como São Jerônimo, que nós também recordamos hoje, né? Sobretudo pelo serviço que ele fez para a igreja, traduzindo a Sagrada Escritura. Se nós não podemos fazer obras tão grandes, podemos servir a Deus nas pequenas coisas, nas gentilezas, na humildade, não nos defendendo quando somos acusados de algo que nós não fizemos ou que fizemos, sabendo acolher aqueles irmãos que nos maltratam. Santa Teresinha fazia isso com um sorriso, né? Um propósito interessante, né? Tratar alguém que te trata mal com um sorriso, pagar o mal com o bem, com um pequeno sorriso, como isso é capaz de transformar o dia, as relações, vencer a amargura, o espírito de bronca, de mau humor. Isso pode trazer suavidade para o nosso dia a dia. Coisas pequenas, mas que vão preparando o caminho para gerar obras maiores depois. Porque aqueles que forem infiéis no pouco serão constituídos no muito, administradores de coisas maiores. É nisso que nós devemos colocar a nossa confiança. É possível viver a conversão, é possível fazer a vontade de Deus, ainda que tenhamos que começar das coisas menores, mas isso é possível. Esse é o grande ensinamento desta menina que soube consagrar a sua vida a Deus da forma que podia. E nós vemos como a obra de Santa Teresinha se tornou enorme nos milagres que nós alcançamos pela sua intercessão. Tenho certeza que muitos de vocês contam muitas graças já recebidas pela intercessão de Santa Teresinha. Ela que, como foi lembrado no começo da celebração, tinha o sonho de ser missionária. Na verdade, ela queria ser tudo, não é? Ela fala isso. Queria ser profeta, queria ser padre, queria ser missionária. E ela sabia que não podia, né, praticamente nada daquilo. Então ela decide, ela encontra a sua vocação na igreja. Ela quer ser no coração da igreja o amor. Porque se ela for o amor, então ela cumpre o seu sonho e pode ser tudo. Essa deve ser a nossa aspiração. Nos tornarmos amor, porque Jesus Cristo é o amor do Pai por nós, que se dá sempre em todas as nossas necessidades. Então eu só retomo esse conselho diante dessa palavra que nós proclamamos hoje. Busquemos nos fazer com Jesus tudo para todos. Aprender a dar um bom conselho a quem está enganado na ignorância do pecado. Aprender a dar um copo de água para aquele que está com sede. Repartir o pão com o faminto. Aprender a ter sensibilidade para reconhecer a presença de Cristo até mesmo nos nossos inimigos e pagar o mal com o bem. Vamos pedir pela intercessão de Santa Teresinha que nós também aprendamos a nos fazer pequenos, servidores de Cristo com a nossa pobreza, para que possamos ser enriquecidos por Ele.